Enquanto nos preparávamos para o nosso passeio, o sol brilhava intensamente em Munique, e o ar estava impregnado da alegria do início do verão. Já estávamos prestes a sair, quando Herr Delbrück, o maitre do Hotel 4 Estações, onde me hospedava, desceu com a cabeça descoberta, veio até a carruagem e, depois de me desejar um bom passeio, disse ao cocheiro sem largar a maçaneta da porta da carruagem: "Lembre-se, você deve estar de volta ao cair da noite. O céu parece limpo, mas o vento norte está frio. Isso significa que pode cair uma tempestade de repente." Então ele sorriu e acrescentou: "E você sabe bem em que noite estamos." Johann respondeu com um enfático "Sim, meu senhor." E com um toque dos dedos no chapéu, partiu em velocidade. Quando nos afastamos da cidade, perguntei, depois de lhe fazer sinal para parar: "Diga-me, Johann, o que há de especial na noite de hoje?" Ele fez um sinal da cruz e respondeu laconicamente: "Walpurgisnacht." Então sacou seu relógio, um objeto antigo, alemão, de prata, do tamanho de um nabo, e consultou, com as sobrancelhas se juntando em um impaciente dar de ombros, quase imperceptível. Percebi que esse foi o seu jeito respeitoso de protestar contra o fato de eu estar retardando sem motivo a viagem, e depois de fazer um sinal para que ele prosseguisse, me recolhi novamente ao interior da carruagem, e ele fez os cavalos retomar o galope como se pretendesse recuperar o tempo perdido. Vez ou outra, os cavalos pareciam agitar a cabeça para os lados e farejar o ar, desconfiados. Nessas ocasiões, eu sempre olhava em volta, sobressaltado. A estrada estava deserta, já que atravessávamos um platô bastante alto, varrido pelo vento. Mas adiante, avistei outra estrada que parecia ser raramente usada e que penetrava num pequeno vale. Pareceu tão convidativa que, mesmo me arriscando a contrariá-lo, mandei Johann parar. Quando deteve a carruagem, lhe disse que queria percorrer aquela estrada. O cocheiro expôs toda a sorte de desculpas, fazendo o sinal da cruz várias vezes para acompanhar as suas palavras. No entanto, isso por alguma razão só fez excitar mais a minha curiosidade e me levar a lhe dirigir uma série de perguntas. Ele respondia de maneira evasiva e repetidamente olhava seu relógio, como protesto. Afinal, eu lhe disse: muito bem, Johann. Eu quero percorrer aquela estrada. Não vou lhe pedir que venha, a não ser que você aceite de boa vontade. Mas pelo menos me diga por que não quer. É só o que eu lhe peço." Em resposta, ele pareceu se atirar do alto da boleia, de tão depressa que pulou no chão. Então ele ergueu bem os braços, suplicante, me pedindo por tudo que não fosse por aquele caminho. Havia em suas frases o suficiente de inglês misturado ao alemão para que eu compreendesse o sentido do que dizia. Parecia sempre prestes a me revelar alguma coisa, mas só de pensar naquilo ficava apavorado e se continha, se persignando e proferindo a mesma palavra. "Walpurgisnacht." Tentei argumentar com ele, mas é muito difícil argumentar com um homem que não fala a língua da gente. E ele levava vantagem, sem dúvida, porque começou até a falar inglês, um inglês repleto de erros e saltos, absolutamente elementar, mas logo ficava tão nervoso que rompia de novo a falar a sua língua natal. Toda vez que isso se repetia, ele consultava o seu relógio. Os cavalos estavam cada vez mais nervosos, farejando o ar. E Johann ainda mais pálido, olhando em volta, assustado. De repente, avançou para os animais, agarrou-lhes os bridões e os conduziu adiante, uns 6 metros. Eu fui atrás e perguntei por que ele havia feito isso. Em resposta, fez o sinal da cruz. Apontou para o lugar onde estivéramos e puxou a carruagem na direção da outra estrada, mostrando uma cruz. Então disse primeiro em alemão e depois em inglês: "Enterrado ali! Ele se matou!" Lembrei o velho costume de enterrar os suicidas nas encruzilhadas. "Ah, já sei, um suicida. Que interessante." Mas por tudo o que é sagrado, eu não podia entender o que estava deixando os cavalos tão apavorados. Enquanto conversávamos, escutamos um som que parecia algo entre um ganido e um rosnado. Vinha de longe, mas isso enervou ainda mais os cavalos, e Johann teve muito trabalho para contê-los. O rosto do cocheiro estava feito cera, e ele disse: "Parece um lobo, mas já não há lobos por aqui." "Não?" exclamei, duvidando dele. "Mas não faz muito tempo que os lobos chegaram perto da cidade, não é verdade?" "Muito tempo, na primavera e no verão. Mas com a neve, os lobos já não estão por aqui." O cocheiro acariciava os cavalos, tentando acalmá-los. E, enquanto isso, nuvens escuras juntavam-se rapidamente no céu. O brilho do sol foi coberto,
e uma lufada de ar gélido correu ao nosso redor. No entanto, foi mais um aviso, porque logo o sol voltava a brilhar. Johan protegeu os olhos com as mãos e observou o horizonte, dizendo: Tempestade de neve. Ela chega e não muito tempo. Então consultou novamente seu relógio e, sem mais hesitar, segurando as rédeas com firmeza, já que os cavalos ainda escavavam o chão com os cascos e inquietos sacudiam a cabeça, subiu para a boleia, como se já tivesse chegado a hora de prosseguir a viagem. Aquilo me irritou e, obstinadamente, não retornei ao meu lugar. Diga-me, eu insisti, que lugar é esse? Para onde leva essa estrada? E apontei para o caminho mais abaixo. Mais uma vez fez o sinal da cruz e murmurou baixo uma prece antes de responder. É um lugar profanado. O quê? Indaguei. O vilarejo. Então existe um vilarejo por lá? Não, ninguém morra lá mais. Há mais de 100 anos. A minha curiosidade estava acesa. Mas você disse que há um vilarejo lá adiante. Não mais. O que aconteceu por lá? Johan disparou a contar uma longa história. Parte em alemão, parte em inglês. Tudo tão misturado que não pude entender direito o que ele dizia, mas somente por alto que cerca de um século antes pessoas morreram ali e ali também foram enterradas. Mas ruídos foram ouvidos, vindos de debaixo da terra, e os túmulos foram abertos. Os sepultados foram encontrados com aparência de ainda vivos, com os lábios sujos de sangue. Assim, em fuga desesperada para salvar a vida, os que conseguiram escapar deixaram o vilarejo imediatamente e foram morar no lugar onde os vivos vivem e os mortos ficam mortos, em vez de virarem outra coisa. Era evidente que ele, por medo, evitava dizer as palavras. Enquanto ia contando essa história, tornava-se aos poucos mais e mais nervoso. Parecia que havia sido dominado pela própria imaginação, tanto que terminou dando mostras de pânico, o rosto já sem cor, transpirando, tremendo e olhando em volta sem parar, como se esperasse que alguma presença funesta surgiria diante de nós, sob um sol tão brilhante e a céu aberto. Finalmente, em desespero, gritou: Walpurgisnacht! E apontou a carruagem, instando-me a entrar. Meu sangue inglês subiu todo a cabeça e, recuando, afirmei: Você é um medroso, Johan, um medroso. Volte para casa, então. Eu retornarei a pé e sozinho. A caminhada me fará bem. A porta da carruagem estava aberta. Peguei no seu interior meu bastão de carvalho que uso em caminhadas e que sempre trago comigo nas minhas excursões. Fechei a porta do veículo, apontando na direção de Munique e disse: Pode ir, João. Walpurgisnacht em nada preocupam o inglês. Os cavalos estavam mais ariscos do que nunca, e Johan tentava contê-los, enquanto assustado implorava que eu não cometesse tal estupidez. Tive pena do pobre coitado. Falava de todo o coração, e mesmo assim eu não conseguia evitar de rir. Ele já não conseguia articular nada em inglês àquela altura. Assim, de tanta ansiedade, havia perdido o único meio que ainda teria de me convencer de alguma coisa. E lá ficava ele, disparando palavras inúteis em seu alemão. No entanto, aquilo começava a me entediar. Depois de dar a ordem, vá, me pus a caminho na estrada que atravessava a nossa, descendo para o vale. Desolado, Johan fez os cavalos tomar o rumo de Munique. Eu me apoiei no bastão e fiquei observando ele se afastar. O cocheiro retornava lentamente pela estrada. Então ultrapassou o topo da colina um homem alto e muito magro. Mal pude ver o que aconteceu à distância. O tal homem se aproximou dos cavalos, que começaram então a corcoviar, escoiçar, e logo a seguir relinchavam de terror. Johan não pôde mais segurá-los, e eles dispararam pela estrada num galope enlouquecido. Acompanhei-os até perdê-los de vista. Então procurei com os olhos pelo estranho, mas também não pude mais avistá-lo, havia sumido. Despreocupado, avancei pela estrada secundária, entrando cada vez mais no vale do qual Johan havia tentado me afastar. Pelo que eu fui percebendo, não havia o menor motivo para os temores do cocheiro, e digo mesmo que andei por um bom par de horas, sem atentar nem para o tempo, nem para a distância, e sem avistar nenhuma casa nem pessoa alguma. O lugar era deserto, nada mais. E não reparei em nada extraordinário até que virei numa curva da estrada. Deparei-me com a orla, algo falhada, da floresta, e só então precisei reconhecer que, de algum modo, a desolação da paisagem que eu atravessava me incomodava. Então sentei-me para descansar e dei uma olhada à minha volta. Estranhava que estivesse consideravelmente mais frio do que no início da minha caminhada. Além disso, escutava um ruído ao meu redor, como se fossem suspiros, e, vez ou outra, bem acima de mim, uma espécie de rosnado abafado.
Olhando para o alto, eu percebi que uma grande massa de nuvens estava atravessando com rapidez o céu. A grande altura, de norte a sul, havia sinais da aproximação de uma tempestade bem acima. Eu senti um pouco de frio, mas acreditando que fosse efeito de ter me sentado depois de uma andada, retomei meu caminho. Pouco havia o que observar naquela região. Não existia ali nada que se destacasse aos olhos, mas no conjunto pairava uma beleza sedutora. Perdi a noção do tempo e foi somente quando o pôr do sol já se pronunciava sobre mim que comecei a pensar em como retornaria à cidade. A luminosidade do dia se fora, o ar estava frio e a passagem das nuvens, lá no alto, mais rápida ainda. Era acompanhadas por um som longe, áspero, e em meio ao qual, vez por outra, ressaltava aquele uivo misterioso que o cocheiro atribuíra a um lobo. Por algum tempo eu hesitei. Tinha prometido a mim mesmo que visitaria o vilarejo abandonado e só por isso prossegui. Mas agora chegava a um largo espaço de campo aberto, cercado por colinas. As bordas eram cobertas de árvores que desciam até a planície, agrupadas em determinados pontos, pontilhando os suaves declives e depressões de arvoredos. Acompanhei com os olhos as curvas da estrada à frente e vi que se desviava justamente para um trecho de vegetação mais densa, e dali já não se podia vê-la. Nesse momento soprou um vento gélido e a neve começou a cair. Pensei nos muitos quilômetros de paisagem deserta que eu havia percorrido e então corri à procura de abrigo na floresta. O céu ficava cada vez mais escuro e a neve caía mais e mais rápida e pesada, até que todo o terreno dos arredores reluzia como um tapete branco, estendendo-se até uma margem além da qual nada pude distinguir.